Tudo bem? Sou o professor Márcio e vamos trabalhar então agora a associação mista de resistores. Na associação mista de resistores, nós precisamos identificar no circuito e separar em partes. Não tem uma regra, primeiro, série, depois paralelo. Não, nós precisamos ir separando e resolvendo do meio para os extremos. Essa é a ideia. Mas identificando se está em série eu posso somar, se está em paralelo, mas percebam, sempre avaliem o caminho que a corrente elétrica está percorrendo, está passando. Vamos, eu coloquei aqui alguns detalhes, devemos resolver em etapas. Vamos ir por partes, né? Identificar os nós. O que é um nó? É o ponto no circuito onde a corrente se divide ou ela se soma, onde junta a corrente ou separa a corrente. Ok? Então você tem que cuidar com isso. Por exemplo, nesse circuito, se a corrente elétrica está vindo daqui para cá, está vindo aqui, chegou nesse ponto, tudo isso está em paralelo. Então uma parte dela vai vir aqui para cima, outra parte vai passar aqui, outra parte vai passar aqui. Então esse ponto é chamado de nó. Vou pegar aqui um canetão para a gente fazer o seguinte, esse aqui é um nó. Esse outro ponto, é onde as correntes se juntam. Soma aqui, soma aqui, soma aqui, vem para cá o teu I total. Então aqui é outro nó. Então nesses pontos aqui são nós, ok? Os outros são pontos quaisquer, mas esses são chamados de nó. Nó é o quê? Onde divide corrente ou soma corrente elétrica. Beleza até aí? Então vamos por partes agora. Percebam que nesse ramo é o fio onde estão conectados os teus resistores, Então esse é o mesmo ramo. Nesse mesmo ramo nós temos a mesma corrente elétrica passando nos dois resistores. Então se passa a mesma corrente elétrica, eles estão em série. Então a corrente elétrica que está vindo aqui, passa aqui e desce aqui. Então se está passando pelos dois resistores a mesma corrente, eles estão em série. Se eles estão em série, então eu posso somar eles, E deu 5 mais 7, 12, porque é assim que a gente resolve a associação em série. Aqui embaixo, passa só a corrente elétrica. Aqui passou a mesma corrente elétrica nos dois. Somei também. Pronto, também deu 12. Agora percebam que cada resistor aqui está sendo percorrido por uma corrente elétrica. Então eu posso dizer que os três estão em paralelo. Eu percebi que os três são iguais. Se são iguais, eu pego a resistência de um deles e divido por 3. Divido por 3 me deu 4 ohms. Agora ele ficou em série, como se fosse a corrente que está entrando aqui é a mesma que está passando por esse cara aqui. Então somei os dois, a minha resistência equivalente do circuito foi de 9 ohms. Eu preciso identificar os nós e perceber o caminho que a corrente elétrica está fazendo. Aí eu consigo identificar o que está acontecendo. Cuidado! No circuito série, quando um resistor desse queima, se eu tirar esse resistor aqui, esse cara não funciona mais. Então não tem mais corrente passando aqui, porque ele fica um circuito aberto nesse ponto aqui. A corrente fica passando pelos outros dois, ok? Então cuida com isso. Se eu retiro um resistor em série, ou se ele queima, se era uma lâmpada e queimou, todas as outras naquela série, naquele ramo apaga, ok? Outra coisa que é importante a gente perceber são os curtos-circuitos. O que é um curto-circuito? Como o nome diz, um curto-circuito, é um circuito curto. É onde a corrente elétrica consegue passar mais rapidamente de um extremo a outro, sair daqui e chegar aqui. Então, quando eu tenho um curto-circuito total, seria a ligação daqui até aqui, A corrente elétrica vem, passa aqui, vem aqui, chegou aqui. Pronto. Curto-circuito ocorre uma explosão, lembra, gente? Então, o curto-circuito é porque os elétrons chegam cheios de energia, e não é para chegar cheio de energia. É para chegar o elétron, mas não cheio de energia. Então, aqui ocorreu um curto-circuito total. Nada disso aqui vai funcionar. Ok? Então, vou tirar esse aqui para a gente analisar o circuito. E se nós tivéssemos assim, que a corrente elétrica vem aqui, chega nesse ponto, ela se divide, vem um pouco para cá e um pouco para cá. Então, se aqui está vindo o meu I total, aqui vem um I1, vamos fazer assim, I1, e aqui um I2, certo? O meu I2, ele vem aqui, por que ele vai passar por tudo isso aqui? Ele não vai passar por isso aqui. Porque o caminho mais fácil é por aqui. Então aqui vai passar I2, aqui vai passar I2, para cá, e vai chegar I2 aqui. Ou seja, para sair I total de novo.
Então percebam que eu tenho I1 descendo aqui e I2. Se passa a mesma corrente elétrica aqui, significa que eles estão em série. Eu posso somar esses dois e depois resolver com o paralelo com esse aqui. Certo? Então toma cuidado. Tá, professor, e esses outros aqui não estão em funcionamento? Ó, esses aqui não estão em funcionamento. Existem, até pode existir, mas não vai funcionar. Cuidado com os circuitos, por exemplo, se eles colocassem aqui o teu curto, ó. Aqui o teu curto. Se ele coloca aqui no final, ele não fecha o circuito total, porque a corrente vai passar por aqui, vai vir, vai passar pelo curto e vai vir por cá. Então, supostamente, ele vai colocar em curto somente esses que estão no meio, mas sempre avalie o caminho da corrente elétrica, certo? Então, o curto-circuito ele pode ser total quando estava aqui, como pode ser parcial. Então, uma parte do circuito não funcionar. Então, como que ficaria meu novo circuito nesse caso? Teria esse carinha aqui, vamos chamar aqui de R1, R2, R3, R4, R5, R6 e R7, R1, R2, R3 e R4. Tá aí os demais, professor. Os demais, o R5, R6 e R7 não estão em funcionamento porque eles estão em curto. A gente diz isso. Revisando a aula de hoje, nós temos o seguinte. Na associação mista, nós precisamos separar em etapas. Cuidar com os nós. Nós são os pontos onde divide corrente. E assim a gente avaliar. Se naquele ramo, aquela corrente elétrica que está passando naquele ramo, passa por 1, 2, 3 resistores, então eles todos estão em série. Se dividiu corrente, eles estão em paralelo. E eu vou resolvendo por partes. Ok? E se eu tenho um curto-circuito, percebam que curto-circuito é o menor caminho que a corrente elétrica pode fazer para chegar no outro terminal. Então, é um caminho mais curto. Consequentemente, vai deixar algum equipamento sem funcionar, alguma parte, ó, elimina o funcionamento de alguns componentes do teu circuito. Ok? Gente, galerinha, até a próxima e fiquem bem.